Como você enxerga a questão de saúde mental? Quem quer começar? Eu começo essa porque eu vou deixar você fechar com chavinha de ouro. Olha lá. Eu acho que saúde mental, acho que principalmente depois da pandemia, acho que tomou uma importância muito grande, porque no final eu acho que a gente entrou em contato com o que isso significa na prática. A gente sempre falou de saúde mental, mas ali na pandemia a gente começou a ver efetivamente o que aquilo significava, o que é você estar naquele estresse. E no pós-pandemia eu estava lendo em algum lugar que, na verdade, muito do que a gente está vivendo hoje, tanto as crianças quanto até os adultos, é um estresse pós-traumático. Né? Então, muita gente está vivendo um estresse pós-traumático. Eu não lembro qual que é a referência. Eu li em algum dos 1000 lugares que eu leio essas coisas. E o ponto é assim, como que a gente está preparado como líder para lidar com isso na companhia? Como que a gente está preparado? A própria área de saúde, segurança e meio ambiente é uma área que lida diretamente com isso. E quantas vezes que a gente não vê uma área de saúde que a pessoa... Tá ali, o funcionário não está bem, e a área de saúde faz o que você acabou de dizer, é um protocolinho, às vezes nem liga, não está ali entendendo o que aquela pessoa está sentindo, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que saúde mental, a gente ainda não está preparado para entender o que é esse novo momento, a gente está ainda lidando com isso, a gente vai precisar preparar as pessoas de dentro da empresa, ao meu ver, para saber lidar melhor com... Como a gente ajuda as pessoas de uma forma geral, como que os líderes também conseguem identificar o que significa isso, e não é através de um treinamento. Eu também tenho visto muita coisa, a gente vai dar um treinamento de saúde mental. Tá bom, pode ser, não estou falando que não, acho que é uma coisa para conhecer. O buraco é muito mais embaixo. Uau, excelente. E aí, Rogério? A pandemia, de fato, mostrou isso, né? Eles começaram a aparecer os casos que talvez a gente não estivesse tão atento. O próprio Ministério, né, da Previdência Social divulgou esses dias, a gente começa a ver aqueles números se multiplicando. 2024 ali chegando em quase 500 mil afastamentos por questões de saúde mental, estresse, depressão, etc. Então, tudo isso só está começando a aparecer. Nós não temos todas as respostas, não existe um treinamento, nem um programa, nem uma campanha que vá resolver essas questões, porque elas estão em todos os lugares. Agora, a pandemia não foi a única fonte que começou. Isso já vem há muitos anos acontecendo. Agora, tem uma questão também que a gente percebe que é um causador de estresse, são os relacionamentos. E nós estamos enfrentando, como eu disse, né, eu estava num projeto nesses últimos 5 anos que tinha todos os perigos ali, físicos, químicos, biológicos, etc., numa grande usina termoelétrica, alta pressão de gás. Então, tudo isso você consegue perceber, fazer melhores avaliações e se preparar. Agora, em relação às pessoas, onde esse universo não é tão conhecido, alguém está bem num dia, não está bem no outro, e isso começa a impactar o ambiente, não só do trabalho, mas da casa. Sim. Então, um outro aspecto, como eu disse, é essa questão do relacionamento entre as gerações. Nós temos pessoas mais experientes, nós temos aqueles que estão chegando agora e trazem uma bagagem de tecnologia muito grande. Então, eu sei mais, você não sabe, e isso... os mais experientes lidam melhor com uma questão de frustração, os mais novos têm uma dificuldade em lidar com autoridades na figura do pai, do chefe, do professor. Isso é uma realidade. Agora, a gente não pode fechar o olho, porque os problemas estão acontecendo. E alguém pode dizer, não, mas alguém vai se aproveitar dessa situação. É uma parte bem pequena. Agora, a vinda da NR1, né, todo mundo aqui já deve estar trabalhando, porque a partir de maio já tem até uma discussão se vai ser, se não vai, mas a questão não é só legal. O que a gente faz com isso na questão dos riscos psicossociais? Precisamos aprender. A gente não pode fugir disso, mas voltando na questão das gerações, eu gosto daquelas 3 palavras que eu aprendi com um cientista esses dias. Ele diz, olha, para vocês lidarem melhor com essa questão, precisa ter o quê? Humildade,
precisa ter respeito e precisa ter curiosidade. Então, voltando para a mentalidade de aprendiz, vamos também ouvir mais, vamos acolher melhor. Sabe, às vezes a pergunta de um líder para a equipe, tá tudo bem? Talvez por educação a gente responde rápido, não, tá tudo bem. Eu te aconselho a fazer isso, pergunta de novo. Talvez a resposta já venha um pouquinho diferente, porque nós temos a tendência de sempre mostrar que está tudo bem. A gente tem dificuldade de compartilhar problemas. Então, se a gente quer ter um ambiente mais saudável, psicologicamente seguro, é preciso ter conversas difíceis às vezes, mas, sobretudo, acolher melhor. Num treinamento, como eu fiz esses dias também, falando sobre essa saúde mental, alguém diz assim, olha, você tem que acolher, mas você não é o terapeuta. Ok, vamos encaminhar, se for necessário, para um serviço também de psicologia. Muitas empresas têm esse serviço. Alguém já me disse, Rogério, mas a minha empresa é pequena, não tem nada disso. Então, nós vamos ter que nos especializar ainda mais em perceber quais são os sinais. De novo, isso é uma jornada, mas eu te convido a entrar nisso, porque esse é um tema que vai crescer cada vez mais. Nós precisamos ter os nossos profissionais também da nossa área bem atentos a isso. E quem vai sobreviver nessa área, e quem vai crescer, é quem tem essa habilidade, não olhando só para a inteligência artificial, mas eu queria deixar como reflexão aqui sobre a inteligência emocional. Essa habilidade de olhar para as pessoas com esse olhar mais humano, entendendo melhor como lidar com as emoções, porque as pessoas mudam em todo o tempo. Muitas vezes tem uma raiz que está escondida ali, que de repente você vai ser alguém, um facilitador para a cura e para um ambiente melhor. De novo, é uma jornada, mas a gente está aqui para isso, para aprender juntos. Não, excelente, já ótimos conselhos aqui. Também acho que eu tenho um tema que eu estava conversando com você e você trouxe mais cedo, sobre muitos tabus ainda que precisam ser quebrados com relação à saúde mental. Acho que esse é um tema também, né? Por isso que essa mentalidade do aprendiz diz respeito a tantos paradigmas, tabus que precisam ser deixados para a gente poder encarar essa questão de frente. Eu acho que esse tem um tema. E tem uma outra questão que traz para a liderança, como uma capacidade de como o líder responde a tudo isso. Eu estava mostrando mais cedo uma pesquisa da Gallup 2024 e ela estava falando que de cada 5 brasileiros, um sente uma profunda solidão dentro do ambiente de trabalho. Seja ele híbrido, seja ele presencial, seja ele num ambiente home office. Então, de novo, né, aquela liderança, como identificar? Não é um 0800, né? A gente confunde programas com soluções. Então, tem que ter esse cuidado. Falando em liderança, Andresa, assim, a gente tem que olhar para os líderes como pessoas. Esses dias eu estava numa reunião e alguém disse assim, Rogério, o vice-presidente do cargo de pessoas de uma outra empresa, ele entrou numa depressão profunda. Então, qual que é o nosso pensamento? Que aquele líder tem que ser um super-herói. Porque nós somos formados assim, temos que ser perfeitos, temos que fazer tudo com excelência, tudo bem. Mas mesmo as pessoas que estão num cargo alto, um executivo, ele também precisa ser cuidado. Às vezes a gente cobra demais dos outros, mas acaba se esquecendo que eles também precisam ser cuidados. Então, é um caminho onde todos estão envolvidos. Então, meu conselho também para você, da área de saúde, segurança e meio ambiente, que tem cuidado das pessoas, lembra sempre o seguinte, você é muito cobrado, eu sei disso. Existe pressão em cima de você, existe tantas coisas que você tem que fazer, mas não esqueça que você está cuidando das pessoas, mas você também precisa ser cuidado. Permita-se, né? A Andresa sempre fala isso. Permita-se ser cuidado também. Nós não somos super-heróis. Nós também temos nossos dias difíceis e é importantíssimo a gente poder ter amigos para poder compartilhar. De novo, não é fácil, mas é necessário para que a gente também dê o exemplo de ajuda, de suporte. Tenho certeza que dessa maneira a gente cria organizações
muito melhores, famílias mais saudáveis. Dessa maneira a gente segue.